Vai. Ai, eu tô cansada. Então, hoje a gente decidiu mudar a estratégia do nosso canal. A gente preferiu quebrar, sabe, aquele padrão de uma pessoa falar sobre o livro e falar as expectativas e tudo mais, fazer o resumo e entrar com um diálogo, sabe? Eu e ele discutindo sobre o livro, apenas. Exato. Então, vamos falar sobre o trailer, que eu adorei, porque é um filme muito bom. E tem a presença daquele Ezra ator gato. Miller, é isso o ponto forte do filme. Exato. Falo mesmo. Então, não posso nem ver, que eu adoro. Adoro. E o segundo ponto, e o rebuliço que o livro trouxe Na época que ele foi escrito em 1857. Acertou, miserável. E ele trouxe rebuliço por quê? Primeiro que ele foi um livro que inaugurou o realismo. Veio décadas e décadas de livros ultra românticos, livros românticos à la Europa, em que a heroína não fazia nada do que a Emma Bovary fazia, a gente vai falar disso daqui a pouco. Também tem a ver com o que ela queria, as expectativas que ela tinha, os sonhos que ela queria, a busca dos expectativa que a sonhos. sociedade tinha. É isso, causou rebuliço porque era uma sociedade super machista, Sexista, homofóbica, que é o exato. que continua sendo até hoje. Não vou mentir, Não vou mentir. não adoro. Também não. E agora a gente vai falar sobre o breve resumo. Não, falar da sátira que o Flaubert fala. Sim. Deixa no livro. Flaubert, ele escreveu esse livro na intenção de fazer uma crítica ao ultrarromantismo. A gente fala das características do personagem agora. É que o personagem caracteriza algum membro da sociedade. Acho que a gente pode falar sobre social. Charles, que ele é visto como, depois que ela se casa com ele, ele é visto como algo um homem plano. Um homem plano, de ideias planas. Exato. E não tem muita... A gente não tem muita surpresa com o Charles. É algo sem graça, digamos. Sim. De acordo com as expectativas que Emma tinha sobre o que era o amor. Romantismo tinha, ou seja, Charles não é um herói romântico que ela esperava. E tem Emma, que não é nada que uma heroína romântica deveria ser. A gente vai falar dela mais tarde, que é o foco desse vídeo. E Leon, que ele representa a figura do burguês em ascensão na época, porque ele também é um sonhador como ela, mas só que acaba que... dinheiro. Não funfa, né? E tem o Rodolfo, que é a figura do nobre em decadência. Isso. E vamos falar um breve resumo do livro para o povo se situar. Pode ser, mas nada de spoiler. Aqui vai ter spoiler. Pode ter spoiler. Tudo bem, a gente aceita com spoiler. Começa o livro falando de Charles, que mostra ele na escola, ele morava no interior da cidade, sendo que ele não é um dos melhores alunos que um professor gostaria de ter. E Charles nunca fez nada com os desejos dele. Ele foi pra escola de medicina porque a mãe quis, ele se mudou da casa porque a mãe quis, ele arranjou uma mulher viúva porque a mãe quis. A única coisa que ele conseguiu por escolha própria foi a Emma. Ou seja, ele realmente fica muito feliz com ela, fazendo ela o que quer que seja feito. Ele não liga, meio que ignora, releva. Não direi que ele é um banana, mas tudo bem. E quando ele vai visitar um senhor, foi curar esse senhor, ele acabou conhecendo a Emma. A Emma no início era aquela típica heroína romântica que fica esperando um cavalheiro. Ela se encanta com Charles porque ele representa tudo que ela não tinha visto ainda. Ela saiu do convento, foi para aquela fazenda do pai dela, e o Charles veio da cidade como um médico. E ela acreditou que ele era um médico super renomado. E achando que ele ia trazer
tudo que ela esperava, sabe? Como se fosse o amor da vida dela e tudo que tudo seria felicidades e tudo mais. Mas não foi bem o assim. que aconteceu. Quando ela chega na casa dele, a Emma, nas expectativas dela de viver um grande romance, depois que ela se casa, que seria o auge da vida dela, isso fazendo uma sátira ao ultra-romantismo, obviamente, ele mostra o que acontece depois do Felizes para Sempre, no caso do Charles e da Emma. Ela fica entediada e as páginas do livro são recheadas disso, tédio, Puro tédio para mostrar a vida dela. E ela acaba caindo em desgosto, uma grande tristeza que ela diz que foi causada depois que ela casou com o Charles e não antes, como afirma a empregada. E ele, vendo toda essa tristeza dela, ela toma vinagre, ela aparentava estar muito mal. Vamos falar sobre outra expectativa que eu vi que foi bastante quebrada por causa da gravidez. Ah, sim, a gravidez. Gravidez porque ela queria ter um filho. Menino. Isso. E não foi isso que aconteceu. Acabou nascendo uma garota e ela olhava pra garota e pensava o quê? Era feia. Ela realmente não adquiriu o famoso instinto maternal que deveria ser encontrado nos livros ultra-românticos da época. Ela não desenvolveu isso, ela não queria ter aquela criança. Ela não gostaria de criar aquela criança, tanto que a criança passa os primeiros anos da vida dela sendo criada na casa da Ama. E vemos assim que tem um embate, tipo, das expectativas que Emma tem e o embate que cruza com o realismo, sabe? A realidade nua e crua. A Emma ela é bastante iludida. Ela realmente queria viver uma história ultra romântica. Busca do amor que ela tinha. Ela quer viver um grande romance, Sim, digno de livros. Adoro. Que terminaria com um Feliz para Sempre. Adoro. A morte dele, como acontece geralmente. Como acontece geralmente, e não vou dizer que não acontece nesse livro. Spoiler. Vamos falar sobre o luxo. Adoro. Sobre que traz também a pobreza, que traz também as dívidas. Sim, depois que ela foi para um baile que acontecia bem no iniciozinho do livro, ela acabou se encantando com esse mundo. Ela queria participar daquele mundo, só que Charles não tinha dinheiro, logo ela não tinha dinheiro. E quando ela se muda pra vilazinha, não muda muita coisa quando ela acaba encontrando um cara que meio que empresta dinheiro pra ela e vai na cidade e compra coisas que ela quer pra poder dar pra ela. Não sei se é pra entender. E ela acaba pedindo coisas muito luxuosas, e que ela não tem dinheiro pra pagar. E ela acaba se endividando, vai quitando um pouco dessas dívidas e vai adiando as outras. O que acaba fazendo que ela fique com mais juros e mais juros e mais juros. Eu sempre mando uma dívida E entrando mais uma vez em decadência, né? Mais uma quebra de expectativas e a vida dela só vai decaindo. A gente já falou sobre a vida dela e a gente vai falar sobre o Léo. O Léo foi o primeiro cara que ela conheceu. Foi tipo um amor à primeira vista. Ele olhou pra ela olhou pra ele, aconteceu, só que ela é aquela fase do romantismo em que a mulher meio que... o amor idealizado. A mulher é inalcançável pro Léo e ele sabe disso. Depois o Léo vai embora, é isso. O Léo é irrelevante agora, a gente tá falando de Emma, vamos focar em Emma. Emma acaba encontrando o Rodolfo. Rodolfo é aquele nobre em decadência que eu falei. E Rodolfo claramente deixa as intenções dele demarcadas desde o início, que é só usar ela, comer e jogar fora. Mas ele acaba se envolvendo com ela, é muito estranho, eu não vou falar de Rodolfo também. Mas só que ele acaba iludindo ela, às vezes parece que ele tá apaixonado por ela. É muito estranho. E Emma acaba deixando se iludir com isso, ela troca cartas com ele, cartas que mais tarde o Charles vai descobrir. E mesmo assim ele não liga, ele tá? E a gente pode falar do final dela. Sim, as dívidas que ela contraiu acabaram finalmente batendo na porta dela. Ela corre pro Léo, com quem ela estava ficando, tinha finalmente realizado aquele sonho de ficar com ele. E meio que
Ela também descobre um tédio depois do relacionamento com ele, assim como um tédio depois do relacionamento não voltou, tipo, ele mostra que depois de Feliz para Sempre, nada é como no início. Esse é um ponto que o Flaubert toca. E a Emma, Zeno não conseguiu pegar dinheiro do Léo, não conseguiu pegar dinheiro do Rodolfo, não conseguiu pegar dinheiro de um velho que era bem rico, porque ele queria usar ela também. Ela não aceitou. E O Charles não tinha dinheiro e a única alternativa foi vender os imóveis. Só que quando os imóveis fossem vendidos, o Charles acabaria descobrindo que ela tinha tanto emprestado. E ela, pelo que eu tinha saído, acabou numa morte trágica, giga de um romantismo também, ela é toda romântica. E acaba comendo Arsênio. E morre. E morre. No leito de morte dela. Então, pra finalizar o vídeo do nosso canal, digamos que esse livro é realmente uma quebra de expectativa enorme, gigantesca na vida de Emma. Porque ela esperava uma coisa e vinha e todos têm uma quebra de expectativa, principalmente a Emma. Não é nada de uma heroína romântica, a gente vê os pensamentos dela nu e cru. Antes a gente não via o pensamento da heroína romântica, agora a gente vê. E não é tão bonzinho assim como os livros aparenta ser. Tipo, o pensamento dela não é um pensamento tipo amoroso, é mais... Oh meu Deus, eu odeio minha filha. E é isso. O livro termina com a morte dela. A morte do Charles. A morte do Charles. A filha dela acabando indo pra sogra dela, que também morre. Apenas desgraças. Realismo. Realismo. E é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E curtam o link lá embaixo. curtam aqui, ó. Exatamente aqui. E até a próxima.